Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor. Vamos agora meditar na palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse louvor, por todos aqueles, ó Deus, que estão contribuindo para que esta palavra chegue aos nossos lares, à nossa família. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor não nos desamparou. Pelo contrário, o Senhor habita em nós, o Senhor nos consola e nos conforta com o consolo e conforto do Espírito Santo. Por isso a tua igreja permanece em alegria, porque ela está com a sua esperança viva, pronta, ó Deus, para caminhar, crescer e glorificar o teu nome. Ó Deus, ajuda-nos a proclamar o teu evangelho nesses dias tão difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer ao mundo a mensagem de que só o Senhor é a solução. Senhor, abençoa-nos na meditação da tua palavra no dia de hoje. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo à classe Catecúmenos da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Eu sou o Lucas Campos e eu sou o professor dessa classe. O nosso material de estudo se baseia na revista Curso Preparatório para a Pública Profissão de Fé, da editora Cultura Cristã. Nessa classe, nós vamos estudar os fundamentos da nossa fé. Idealmente, nós iríamos estudar a Confissão de Fé de Westminster, a confissão que a Igreja Presbiteriana adota como exposição sistemática da Palavra de Deus. Mas essa confissão tem 33 capítulos e cada capítulo tem vários parágrafos. Então, nós optamos por uma confissão um pouco mais simples, até porque vários assuntos tratados você vai aprender ao longo da sua vida cristã. A confissão que nós optamos é o Credo Apostólico. Apesar de receber esse nome, o Credo Apostólico não foi escrito pelos apóstolos. Ele foi um credo formulado pelos cristãos dos primeiros séculos para expressarem a sua fé. E no decorrer das nossas lições, nós vamos estudar cada afirmação e cada parte do Credo Apostólico. E a lição de hoje é a pública profissão de fé. A título de introdução, o que a palavra de Deus fala sobre a pública profissão de fé? Em Atos 8:37, nós percebemos que o eunuco só foi batizado após professar a sua fé. Em Lucas 12, de 8 a 9, nós percebemos o Senhor Jesus fazendo uma severa afirmação, dizendo que aquele que o confessar diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai, e aquele que o negar diante dos homens, ele vai negar diante do Pai. Ou seja, a Bíblia nos incentiva a professar publicamente a nossa fé. E o que você diz quando professa a sua fé? Bem, em primeiro lugar, você fala que você tem uma fé bíblica e viva no Senhor Jesus. Isso mesmo. Você está dizendo que tem uma fé viva e bíblica no Senhor Jesus e que essa fé é para a sua salvação. Além disso, você também professa que se identifica com o povo de Deus na terra e que você quer fazer parte da igreja local e do seu ministério para a glória de Deus. É isso que o autor da nossa revista vai expor com perfeição. Bem, se você quer professar a sua fé, você vai ter que passar primeiro por um processo. O conselho da sua igreja vai te analisar. E quais são os pontos que eles querem ver em você para poder permitir que você professe a sua fé para a igreja? Primeiro, eles querem ver a sua fé. Eles querem ver as evidências da sua fé em Cristo. É só lembrar dos Tessalonicenses para entender. Quando os Tessalonicenses se convertem ao Senhor, a sua conversão é tão radical que eles jogam fora os ídolos, que eles rompem com as práticas antigas da sua vida. E até mesmo os incrédulos percebem e se espantam com tudo aquilo que aconteceu. É isso que o conselho da sua igreja vai procurar ver em você. Sinais visíveis da fé que você professa ter no Senhor
Jesus. Além disso, eles também vão procurar o seu conhecimento bíblico. É natural que o cristão tenha um desejo de conhecer mais ao Senhor e a sua palavra. É isso que Spurgeon diz. Ele fala em um de seus sermões que o assunto de maior interesse de qualquer filho verdadeiro de Deus é conhecer mais ao seu Pai Celeste. Ou seja, o conselho da sua igreja vai procurar ver em você o seu interesse pelo aprendizado da Bíblia, através da sua leitura diária, através da participação dos cultos solenes, dos cultos durante a semana e das escolas dominicais. Eles querem ver o seu interesse. Em último lugar, eles também vão ver a sua experiência religiosa. Eles querem ver como anda e há quanto tempo você se converteu. Bem, se você lembra do Senhor Jesus contando a parábola do semeador, você não vai estranhar isso. Lá, o Senhor Jesus nos apresenta 4 solos. E 2 desses solos, em um primeiro momento, crescem, eles produzem fruto. Só que as coisas desse mundo sufocam, ou seja, eles morrem com o passar do tempo. E o conselho da igreja quer confirmar a sua fé como uma fé permanente, não uma fé momentânea. E para isso nós requeremos tempo. Ou seja, nós precisamos ver a sua fé desenvolvendo. E isso ocorre através dos meses ou até mesmo dos anos. Não precisa ter pressa para que todas essas coisas venham a acontecer. Além disso, você vai querer saber quais são os deveres que os membros da igreja têm. O que você está se comprometendo a fazer quando faz parte de uma igreja. Em primeiro lugar, você se compromete em viver de acordo com a doutrina e a prática bíblia. Aquilo que a Bíblia ensina para que você faça, você faz. E aquilo que a Bíblia ensina para que seja crido, compreendido e exercido com fé, você compreende e aceita através da fé. Você pode até não entender em um primeiro momento. Você pode até não compreender em um primeiro momento. Mas você vai obedecer pela fé. Esse é um dos compromissos que você faz. O segundo é honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Isso mesmo, o nosso testemunho deve ser duplo. Tanto com as nossas ações, quanto com as nossas palavras, nós proclamamos e propagamos o Evangelho do Senhor. Em terceiro lugar, nós nos comprometemos, e você se compromete, a sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. É dever do membro da igreja sustentar a igreja, tanto financeiramente, com contribuições ou bens, como também moralmente, com orações e práticas de vida, procurando fazer a igreja do Senhor crescer. Em quarto lugar, nós também, e você também, vai se comprometer em obedecer às autoridades da igreja. Você pode até não concordar com a decisão que eles vão tomar, mas enquanto eles permanecerem fiéis à palavra de Deus, você se compromete em obedecê-los. Isso mesmo. Se eles vierem a se desviar da Bíblia, você fica desobrigado de obedecê-los. Mas, se eles permanecem fiel à Bíblia, você deve obedecê-los. Esse foi um compromisso que você fez quando fez a sua profissão de fé. Por fim, o quinto ponto, você compromete-se em participar das reuniões da sua igreja, inclusive das assembleias. Se você tem a capacidade e a oportunidade de participar de uma reunião, é seu dever estar presente. Não é só o culto solene, não é só a escola bíblica dominical, é também os cultos durante a semana, os cultos da sociedade interna. É seu dever participar e dar suporte e dar apoio às programações que a igreja promove, se você assim puder. Esses são os deveres dos membros da igreja. Concluindo e também fazendo uma aplicação. Em Mateus 14:13, nós somos alertados que a recompensa vem ao final. Em Lucas 14, de 27 a 30, o Senhor nos faz um alerta dizendo que é para que nós ponderemos se nós vamos chegar ao final, porque a recompensa vem ao final. Ou seja, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós não estamos no final, nós estamos no início. Nós estamos no início da nossa vida cristã.
E tudo isso vai se consumar em nossa morte, no final da nossa vida. Por isso, você precisa tomar ciência de que a sua vida com o Senhor Jesus está apenas começando e que ela vai prosseguir até a eternidade. Por isso, você deve orar e procurar crescer diariamente, aprender diariamente a servir e a honrar o nome do Senhor como você professou acreditar e se comprometeu quando fez ou quando fará a sua profissão de fé. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde na sua vida. Bom dia, irmãos, ou boa noite, vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Saúdo a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de estarmos agora compartilhando. Vamos compartilhar a palavra do Senhor e peço a Deus que Ele esteja nos abençoando. Vamos estar orando e agradecendo a Deus para que esse momento seja um momento de reflexão, um momento em que Deus possa derramar sobre nós a sua sabedoria, a vontade dEle, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento, um momento no qual vamos desfrutar da Tua Palavra. Vamos estar lendo para entendê-la, guardá-la e praticá-la para a honra e glória do Senhor e para que possamos, Deus, trilhar os Teus caminhos, buscar sabedoria do Senhor, vida dos altos céus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor e o Teu amor tem sido derramado sobre as nossas vidas através da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, porque a palavra é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor, Pai, que venha estar nos abençoando. Eu oro e te agradeço na dependência completamente do Teu Espírito Santo. Amém. Amados, essa manhã agora, esse momento agora, nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus no tema Quem é Jesus? Quem é Jesus? Vou fazendo essa pergunta para o irmão, provavelmente num segundo logo após a pergunta, um minuto logo após a pergunta, você já tem a resposta. Mas mesmo assim eu quero compartilhar com você esse tema, mediante aqui a palavra do Senhor, porque podemos aprender algo mais daquilo que já sabemos, daquilo que já temos ouvido, daquilo que já temos estudado. Então vamos juntos agora analisar a palavra de Deus, essa pergunta, quem é Jesus? Porque o próprio Jesus ele faz essa pergunta. Em Mateus 16, você abrindo a sua Bíblia e me acompanhe nesse estudo aí, com a sua Bíblia, Mateus 16, versículo 15, ele faz essa pergunta. Ele diz assim, mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que sou? Essa passagem bíblica é a passagem onde Jesus ele estava em Filipe e pergunta aos seus discípulos quem o povo diz que ele é, quem ele é. E os discípulos respondem a Jesus dizendo, uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que é João Batista, outros Elias. E aí Jesus, logo após essa pergunta do que o povo diz a respeito de Jesus, pessoas que viram Jesus, que andaram de certa forma com Jesus, ele pergunta agora aos seus discípulos, mas vocês estão comigo, bem próximo, essa relação que nós temos, quem sou eu? O interessante é que essa resposta ela é dada, mas ela é dada por Deus usando Pedro como instrumento do Senhor, porque Pedro lhe responde, tu és verdadeiramente Filho de Deus. E Jesus afirma essa resposta, concluindo que essa resposta não veio do homem, não veio da carne, não veio de sangue, mas do próprio Pai. Amados, interessante que nesse contexto são pessoas que estão com Cristo, mas a resposta é de Deus. A resposta sempre vai ser exatamente a do Senhor, quem é Jesus. Por mais que você leia, você tem que observar que no seu dia a dia, mesmo que você tenha a resposta através da informação, o que vai
identificar essa resposta para você, quem é Jesus, como ele perguntou aos seus discípulos, ela é vinda dada por Deus. Como isso se dá no dia a dia? Como essa resposta se dá para você? Como você tem essa resposta para você no dia a dia? Quem é Jesus para você? A primeira pessoa que você responde quem é Jesus é para você mesmo. Quem é Jesus para você? Obviamente que a sua resposta é o Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se faço essa pergunta a você, você vai responder, é o Senhor da minha vida. Mas essa resposta que é o Senhor da minha vida, nós temos que atentar, irmãos, que no dia a dia, através das nossas ações, é que realmente, para nós, em primeiro lugar, é que nós vamos ver essa resposta, se realmente Ele é o Senhor das nossas vidas. Através das nossas atitudes dia a dia. As diversidades, as tristezas, às vezes desalentos. A minha atitude conforme às questões da vida, as minhas atitudes vão responder para mim quem é Jesus para mim. No momento que eu sigo a sua palavra, no momento que eu tenho Ele como a pedra fundamental na minha vida, no momento como eu tenho Ele como tudo na minha vida. Mas, amados, vamos ver aqui que a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês alguns textos interessantes. Por exemplo, em João 10, capítulo 33, ele também dá uma resposta a respeito de quem ele é. Abra sua Bíblia lá em João. Vamos lá em João 10. Exatamente no versículo 33, João 10, 33, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai. João 10, 30. João 10, 30, irmãos. Eu falei 33, mas vamos no 30 primeiro. Diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É uma das respostas que Cristo dá mediante a Ele ser as suas conversas, os seus ensinamentos com os fariseus, os saduceus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Esse versículo aí, ele tem como contexto, no versículo 24, rodearam, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz francamente. Respondeu Jesus, vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Logo depois, ele vai mais profundo ainda. Essa questão, quem é você? Que eles argumentam lá em cima, fala francamente quem és tu. Ele fala, as minhas obras testificam de mim, porque, irmãos, as obras dele são as obras a qual o Pai, ele recebe do Pai para que seja feita. E ele lá, de uma forma profunda, no versículo diz, eu e o Pai somos um. Olha, irmãos, pessoas que estavam vendo Cristo, você perguntasse, quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele que faz isso, que age assim, que vive dessa forma. São pessoas que estavam com ele, se você fizesse essa pergunta. Às vezes uma resposta óbvia para eles na hora, mas as respostas nem sempre, irmãos, elas condizem com aquilo que é verdade. Veja só, no versículo 33, diz assim, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. A grande questão que temos que levar em conta, meu amado, quem é Cristo, quando Jesus passa essa informação para ele, nós vamos ver em outros textos aqui, é que ele se diz filho de Deus, como Pedro tinha confirmado. Pedro tinha afirmado através da ação de Deus, usando Pedro para dar essa resposta. Agora entenda bem, quando Jesus afirma quem ele é, Deus, Filho de Deus,
Essa mensagem ela é tão clara, essa mensagem de Jesus é tão clara para esses judeus, para os fariseus, para os saduceus, é tão clara para ele, quando Jesus fala que ele é filho de Deus e que ele é Deus, é tão clara, é que essa mensagem é que faz com que eles falam, olha, nós vamos te apedrejar, não é por causa das obras, não, nós vamos te apedrejar, é porque você está nos afirmando e nós estamos entendendo, obviamente está muito claro para nós que você está dizendo que é filho de Deus. São pessoas que estavam com ele e entenderam a mensagem. Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus, porque eles falam que você te fazes Deus a ti mesmo. A mensagem está clara. Está muito clara. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Eu me faço como filho dele. Olha, irmãos, compartilhe comigo, por exemplo, em João 8. Vamos lá em João 8. Volte aí. João 8. Olha só o que diz em João 8 e 58. Respondendo-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma expressão, você vê aí, está escrita da mesma forma, quando Moisés foi conversar, viu a sarça ardente e Deus falou a Moisés, diga que eu sou. Logo depois foi tão claro que Cristo estava falando que ele era Deus, que ele era filho de Deus, porque os judeus, ele entendia que se ele dizia que era filho de Deus, ele se fazia Deus. Por ser filho, ele era Deus. E olha o que diz no versículo 59 do capítulo 8 de João. Então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles entenderam a mensagem, meus amados. Então qualquer um que tenha a dúvida que Cristo é Deus, vai ler nas Sagradas Escrituras que as pessoas que estavam lá, da mesma forma que eu te pergunto quem é Jesus, vocês respondem com tanta clareza, com tanta afirmação, com tanta certeza. Em um minuto eu tenho a resposta. Lá eles teriam a mesma resposta para nós. Se chegasse perto daquelas pessoas religiosas, saduceus, aqueles que entendiam da palavra do Senhor, compreendiam o Velho Testamento, se eu perguntasse quem que Cristo está dizendo que ele é, que mensagem que ele está dizendo, eles iam falar assim, olha, a mensagem que Cristo está trazendo para nós ele é Deus, nós vamos meter pedra nele, nós vamos apedrejar ele, porque nós entendemos a mensagem, ele está dizendo que é Deus. Uma outra passagem bíblica, em João 14, que a gente recorda lá, quando ele vai até os seus discípulos, passando por cima das águas, a qual Pedro pede para ir até ele, e depois de todo aquele momento que a gente conhece, a resposta final é, este é dos discípulos, este é verdadeiramente Filho de Deus. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, a Sagrada Escritura, ela diz claramente, Jesus é Deus. Quem questiona tem que entender que as pessoas daquela época, os judeus e os fariseus, crucificaram Cristo, mandaram ele para a pedra. Por quê? Por quê? Porque a mensagem de Cristo era clara. Eu sou o Filho de Deus, a quem o Pai se compraz. E por causa disso, o levaram à cruz. Um dos motivos que levaram Cristo para a cruz, por causa de pensarem que ele estava blasfemando por causa disso. Então é uma evidência, amado. Cristo é Deus. E se alguém falar para você que não é, você comprova. Essas pessoas entenderam a mensagem. Por isso Cristo foi crucificado, porque ele falou claramente, repito, eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um, como lemos em João 10, 30. Amados, a Bíblia também fala a respeito não só do lado divino de Deus, da questão que Jesus é Deus, mas fala-nos também que Jesus é humano, é homem, tem o seu lado humano. E as Sagradas Escrituras, ela nos mostra isso em alguns versículos. Me acompanhe através da sua Bíblia. Em João 4, 6,
Agora, a questão, nós não vamos nos atentar muito não em explicações, porque vocês vão ver que a palavra sendo muito clara por si só, que ela já nos dá uma definição do que queremos, aonde queremos chegar. João 4, 6 diz assim: estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, a sentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus estava cansado. É uma característica humana. A pessoa está cansada, então não vou explicar. Está definido. Jesus estava em determinado lugar e nesse lugar ele estava cansado. O ser humano, ele cansa. Você cansa. Então é uma característica humana. Cristo, por definição bíblica também como homem, em João 11:35. Vamos em João 11:35. João 11:35. João 11:35 diz assim: então, e perguntou, onde o sepultaste? Isso é o 34. E perguntou, onde o sepultastes? Ele lhe respondeu, Senhor, vem ver. O 35, a qual mencionei para os irmãos, diz assim, Jesus chorou. É uma característica humana. Jesus chorou, o contexto aqui era de Lázaro, né? Ele foi lá, Lázaro tinha morrido, e chegando lá, algumas pessoas tristes, ele se compadeceu com a tristeza dessas pessoas e Jesus chorou. Em João 19, vamos ver João 19. Então, o choro também é uma característica humana. João 19, 28. E diz assim a palavra do Senhor: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tem sede. Sede é uma característica também humana. Então, amados, nós, através desses textos, muito fácil chegarmos a essa conclusão. Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus. Volto a dizer, para a gente estar concluindo, que a pergunta, quem é Jesus para você, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nos torna bem claro. Não por nós mesmos, mas pelas respostas daqueles que estavam com Cristo. Eles entenderam a mensagem de Jesus. É isso, essa é a questão. Para se afirmar que Jesus é Deus. E quem é Jesus nas Sagradas Escrituras? Jesus também é homem. Nós lemos os textos aqui de características humanas dadas a Cristo. Mas, amado, essa manhã eu coloquei aqui com o objetivo final de dizer para você quem é Jesus para você. Porque as suas decisões, as decisões de Jesus na mensagem para dizer quem ele era, teve consequências. Teve consequências. Teve momentos em qual Cristo passou que definiram quem ele era. Então veja só, meu amado, nós temos que entender que as suas decisões, isso você tem que entender, isso eu tenho que entender, nós temos que entender que as nossas decisões confirmam primeiramente para nós quem Cristo é para nós. E se você entende que ele tem que ser o Senhor e Salvador, se ele é o Senhor e Salvador da sua vida, o primeiro a responder quem é Cristo para você é você mesmo. É através da sua vida. Responda para você mesmo em primeiro lugar. Porque depois que você responder para você, as outras pessoas vão ver como discípulo do Senhor Jesus as suas atitudes. As suas atitudes é uma resposta de quem Cristo é para você, ele é o seu Senhor. Automaticamente as pessoas vão ver isso. Mas se ele segue a Cristo, ele está agindo assim conforme é o Mestre, então eu entendo quem é Jesus Cristo através da vida dele. Quem é Cristo? Amados, que Deus possa nos abençoar e que apesar de ser uma resposta fácil, se eu te perguntar,
nós vamos ver aqui nas Sagradas Escrituras que ela, com resposta muito fácil, quem é Cristo, às vezes, não é tão fácil no nosso dia a dia. Não é. No que diz respeito ao verdadeiro discípulo. Então, que Deus esteja nos abençoando e que a gente possa dar essa resposta às pessoas, quem Cristo é, através das nossas vidas, através de uma vida conforme a vontade perfeita e boa agradável do Senhor. Nós vamos orar, agradecer a Deus e que Ele esteja nos ajudando, agora e para todo sempre, até a volta do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que esteja nos abençoando, Senhor Deus, que lendo a Tua palavra nós entendemos quem é o Senhor, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. Ele e o Senhor é um só. Mas dentro da perspectiva do Senhor, do Deus, aquele que se humilhou e se fez e habitou entre nós. E se humilhou e se fez homem e habitou entre nós. E morreu morte de cruz pelos nossos pecados. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a sempre responder essa pergunta: quem é Jesus? Através das nossas ações, perdoando, ajudando, amparando, como diz em Mateus 25, quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando estava nu, me deste o que vestir, quando estava só na prisão, fosse me visitar, quando estava enfermo, fosse me visitar. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que através da nossa vida nós possamos responder às pessoas e para nós, em primeiro lugar, quem é Cristo para nós? Se Ele é o Senhor, se temos essa certeza, que essa certeza ela seja transparente, que essa certeza seja colocada através do amor. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e agradeço. Amém. Obrigado, amados. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. De amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entrega
céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. É franca a porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal avista amor profundo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, pois seu amor infindo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, convida, vinde a mim. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste,